E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Volvo C40, que é o primeiro Volvo que já nasceu 100% elétrico com uma variação coupé do XC40. Ele é bonito, potente e muito tecnológico. Quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. O Volvo C40 já veio com a nova linguagem de design da Volvo. Faróis Full LED, aqui com DRL naquele desenho martelodor que vocês já conhecem. Aqui esses novos detalhes aqui do para-choque e da grade que é totalmente fechada, que é bem bonito, com o logo da Volvo bem grandão aqui. Lembrando que ele tem ACC, tem câmera dianteira, no caso na verdade ele tem câmera 360, porque a gente também tem câmera de baixo aqui do retrovisor. É um sistema bem interessante, vocês vão ver. Também sensor na dianteira, é claro, e aqui o farolzinho de neblina, tudo em LED. Esse farol aqui é daquele tipo de faróis inteligente e ele faz aquele recorte de noite quando está no farol alto, isso para não ofuscar a visão do motorista que vem do lado contrário. Vocês também vão ver um pouquinho disso no vídeo, e se vocês derem um pulo lá no Instagram, @alvolantetv, vocês também vão encontrar um pouco de material sobre isso. Aqui na lateral ele tem um desenho bem bonito, com esse caimento coupé. Até aqui ele é praticamente igual o XC40, que também já ganhou esse novo design, mas para trás ele é bem diferente e bem bonito. Quando lançou foi um pouco polêmico, só que com o tempo quem não gostava começou a gostar e quem gostava continuou gostando, até gostando mais ainda. Eu sempre gostei, achei o carro bem bonito. Chave presencial, lembrando que a gente tem isso também na maçaneta traseira, o item diferente, então a gente consegue trancar e destrancar o carro aqui por trás também, mas como vocês viram, aqui não sobe o vidro. Teto sempre preto, não tem opção de teto pintado de outra cor que não seja preto, independente da cor do carro. Esse aqui nessa cor Sage Green, que é bem bonito, inclusive a Volvo não tem costume de cobrar mais por cores. Detalhe que se você comprar o carro na cor azul, o interior pode vir com os detalhes que tem, nesse caso aqui em preto, que parece ali, vocês vão ver um pouquinho mais pra frente do vídeo, que parece meio que um carpete. Essa parte vai vir azul também, bem bonito. Rodas aqui também bem grandonas, são aro 20, aqui na frente 235/45, que é um aro diferente do de trás. 225/40 aqui atrás, aro 20 também. Rodas com esse desenho bem bonito, e ele tem essa diferença de tamanho justamente por causa da entrega do torque, porque é um carro bem forte. Inclusive, é o que eu quero falar agora sobre o motor, que é simplesmente fantástico, né? A gente tem um motor, na verdade, a gente tem dois motores elétricos, cada um com 204 cavalos, totalizando 408 cavalos e 67,3 quilos de torque. É um desempenho excelente, fazendo esse grandão aqui de mais de 2 toneladas e de 0 a 100 em 4 segundos e meio. É realmente muito rápido. Aqui embaixo a gente não tem manta acústica, é claro, não tem muito por que ter, mas a gente tem um detalhe interessante. Em vez de ter o motor aqui, ou pelo menos as partes dos inversores e tudo que é aparente na maioria dos carros, aqui não, a gente tem um pequeno bagageiro. É pequeno, não cabe muita coisa, mas é o suficiente para você colocar talvez umas 2 mochilas, ou no caso de algumas viagens, colocar alguma outra bolsinha, alguma coisinha que você queira. Ele entra um pouco de poeira aqui nessa parte do motor, mas fica bem vedado o que fica ali dentro, então não vai sujar suas coisas. O que dá para ver aqui é o líquido do limpador de para-brisa e só. Bem legal, né? A Volvo dá uma grande garantia, inclusive até das paletas aqui do limpador de para-brisas. As primeiras revisões são gratuitas e eles têm um sistema bem interessante disso. Agora, falando sobre o alcance do carro, a Volvo declara 420 km, isso naquele ciclo WLTP, que é um ciclo europeu. Agora, inclusive, recém saí dessa notícia, é o Inmetro que começou a aferir o real alcance dos carros elétricos. Pouco a pouco eles vão atualizando a lista. Esse aqui já foi atualizado. De 420 km foi para 244. Pois é. Isso no ciclo que eles mediram lá. Não sei como eles fazem isso, qual que é a métrica que eles usam. Eu não concordo, porque dá sim para rodar mais do que 244 km com esse carro, tranquilamente. Só que, claro,
Depende muito de situação para situação, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal sobre o carro elétrico, depende da temperatura, depende de como você acelera, de como você freia, isso porque quando freia ele regenera um pouco de bateria também, e depende muito se você está andando na cidade ou na estrada, isso é o que mais depende. Na estrada ele gasta bem mais do que na cidade, principalmente se tiver com o ar-condicionado ligado, então a gente tem que ficar um pouco atento a esses detalhes. Gente, um adendo rapidinho aqui no vídeo, eu fui atrás e descobri como que eles fazem mais ou menos essa medição, aqui no Brasil, aqui o Inmetro. E na verdade eles pegam um valor que eles testam e eles tiram 30% em quilômetros, né, dessa autonomia, desse alcance. Isso por questões de segurança. Eles entendem que no Brasil o carro elétrico é um pouco novo, né, uma tecnologia mais recente. E com isso nem todas as pessoas podem estar acostumadas com esse tipo de condução. Então, para garantir, na verdade, as montadoras, enquanto estão usando a autonomia máxima que o carro pode alcançar, eles declaram autonomia mínima, praticamente. Então, como uma margem de segurança, lógico que dá para rodar bem mais que isso, mas assim, realmente a pessoa ter certeza de que isso dá para rodar mesmo. Diferente dos 420 que a Volvo declara, que sim, dependendo da sua condução, dá para rodar. Mas dependendo da sua condução, não dá mesmo para rodar. Então eles fazem isso para poder nivelar um pouco e garantir a segurança de que as pessoas possam rodar com seus carros, elas tenham essa condição de comprar o carro já sabendo realmente a autonomia que ela pode rodar, independente se ela vai andar devagar, vai andar rápido, se ela vai pisar, pegar rodovia e tudo mais. Isso por questões de planejamento. Então, é um pouco estranho você ver um Volvo C40 ter uma autonomia de 244 km, sendo que dá para fazer muito mais que isso. Porém, eu entendo também essa parte de que, né, nem todo mundo que vai comprar o carro vai entender o alcance que ele realmente tem e as formas de condução. Lógico, com o tempo a pessoa vai aprendendo, mas de início é bom ela contar com o mínimo, não com o máximo. Então, bora voltar aí pro vídeo. E vale lembrar que a capacidade de bateria é de 78 kWh. Significa que você vai demorar aproximadamente 10 horas para carregar a bateria completa. Isso se você utilizar esse tipo de carregador mais comum que a gente vê em supermercados e shoppings. No tipo de carregamento rápido, você vai demorar por volta de 1h30. É rápido, mas lembrando que os últimos minutos ali de carregamento, ele demora um pouco mais. Isso para poupar a saúde e prolongar a vida da bateria. Falando agora aqui da traseira, a gente tem esse caimento coupé bem bonito, esse aerofólio aqui e essa lanterna que faz um desenho bem bonito de noite. Quando você destranca o carro ele faz uma silhueta assim, é bem bonito. E lembrando que é tudo de LED também. Aqui a seta é daquele tipo dinâmico, então luz de freio, luz de ré, luz de seta, tudo de LED. O porta-malas tem a abertura de 3 formas. Ou a gente pode abrir por aqui, igual os carros mais tradicionais. A gente também pode abrir aqui pela chave, então basta pressionar. O interessante é que se você quiser fechar o porta-malas e o carro inteiro, tem 2 botões aqui, um para só fechar o porta-malas e outro para fechar o porta-malas e o carro. Se você apertar o segundo botão, ele também vai trancar o carro depois. Agora tem a forma mais legal de abrir o porta-malas. Claro, você que compra um carro desse aqui e paga mais de 400 mil reais, você não vai usar nem a chave, nem aqui. Você vai fazer o quê? Você vai estar cheio de coisa na mão porque você é uma pessoa ocupada. Então, basta também passar o pé aqui por baixo que ele vai abrir. Bem interessante. O porta-malas tem 413 litros de capacidade. É um espaço bom, mas é menor do que o XC40. Isso, claro, por conta do seu caimento do teto aqui, que dá uma interferida um pouco, né? Não é muita diferença, mas um pouco na capacidade. Bom, o acabamento eu não preciso nem falar que é ótimo. Então a gente tem aqui um aço escovado, tem tudo aqui no carpete, é iluminado, né? Tem aqui uns ganchinhos. É um ótimo porta-malas. E a gente tem uma solução bem inteligente aqui para poder dobrar, né? Assim, dessa forma você consegue colocar sacolinhas aqui nesses ganchinhos, já são próprios para isso. E aqui embaixo fica o carregador. Só que esse carregador caseiro aqui, que não tem nada de casa, é no padrão stack. Ninguém tem a tomada stack em casa, ou pelo menos 99,9% da população tem. Então você vai ter que arrumar um adaptador caso você queira conectar na sua tomada mesmo. Tem alguns macetes para fazer isso. Mas para carregar nos shoppings, você vai carregar já com o próprio carregador que já vem neles. Isso porque esse carro tem o conector do tipo 2, como é o mais tradicional. Também tem a entrada CCS, que é de carregamento rápido, né? Carregamento contínuo. Então, colocando aqui para trancar já o carro, vocês vão ver que vai fechar a tampa do porta-malas, já vai trancar o carro também. Ali o retrovisor está recolhendo, só que infelizmente o vidro não recolhe. Aqui a gente tem bastante
plástico. Aqui embaixo um black piano, sensor de estacionamento, é claro, e também câmera de ré. O brake light ele fica nessa parte aqui, não fica em cima, isso porque não caberia, ou pelo menos ficaria por dentro e atrapalharia mais ainda a visão, que já é um pouco prejudicada, isso porque o vidro é bem pequenininho na visão lá de dentro e você perde um pouquinho de visão quando você olha no retrovisor. Aqui o logo Volvo e C40. No caso do C40, sempre elétrico, mas quando você vê um XC40, você vai saber que ele é elétrico porque vai estar escrito Recharge Twin. Agora a gente também tem uma versão nova do XC40, a versão P6, que tira um desses motores. Então, em vez de ficar com 2 motores e mais de 400 cavalos, ele tem só um motor e uma potência um pouco mais conservadora, que ainda assim é muito boa. E aí vai ter outra nomenclatura aqui. Enfim, bora lá dentro conhecer um pouquinho. Já aqui por dentro do Volvo C40, a gente tem um interior bem bonitão, bem refinado e também bem ecológico. A gente tem um acabamento excelente e materiais feitos com garrafa PET. Pois é, a Volvo gosta bastante de falar sobre essas questões ambientais e de poder ajudar um pouco mais o nosso planeta. Aqui o espaço eu achei bem bom, o banco da frente está ajustado para mim, esse banco está um pouquinho mais para trás e olha só como fica aqui o espaço, ainda que eu vá para outra fileira aqui também, para outra fileira não, né, para outro assento, o espaço ainda é bem legal, meu pé também fica bem posicionado ali atrás. A gente tem essa redinha junto com o plástico, esse material aqui que não é couro, né, é um material que tem a textura um pouco parecida com couro, mas não vai nada de origem animal aqui, pelo contrário, são todos materiais recicláveis, inclusive esse material que também parece alcântara, mas não é alcântara, é um material totalmente reciclável e amigo do meio ambiente. Aqui a gente tem todo esse pedaço aqui em plástico, quando a porta está fechada fica desse jeito, o vidro é realmente bem pequenininho, aqui a gente não tem as alças, a gente tem isso aqui que eu nunca entendi muito bem para que serve, e a iluminação ela é touch, olha só que legal. E aqui também tem uma iluminaçãozinha que fica de noite já direto aqui, assim como lá no painel também tem, e também ali nas portas, nessa parte, nesse facho aqui do painel também fica iluminado. Já vou mostrar isso melhor para vocês. Mas aqui atrás tem um espaço legal, né? A gente tem aqui também esse apoio de braço e porta-copos, né? Minha cabeça não encosta no teto. Se a pessoa tiver a cabeça um pouco mais cabelo assim, né? Ou for um pouco maior, talvez pegue um pouco aqui em cima, mas no meu caso aqui tá realmente bem tranquilo, eu não sinto muito esse efeito do caimento coupé. Aqui a gente tem um grandíssimo teto de vidro, teto panorâmico, bem legal. A gente também vê os detalhes aqui de plástico para esconder, né, a carroceria, também é bem interessante. Lógico, é um carro premium, né? Não tem nem o que falar. Claro, também vários airbags, a gente tem airbag aqui, tem airbag lateral, de cortina, tem airbag por tudo quanto é canto. Também tem aqui essa prisilhinha bem interessante. O que não é tão interessante assim é o túnel central aqui, ó. Como vocês podem ver, é um pouco alto, né? E esse espaço aqui também é bem para trás, então para quem vai aqui no meio não tem como deixar o pé aqui, tem que deixar o pé do lado. E talvez vai atrapalhar um pouco o coleguinha que tá ali. Mas olha só, saidinha de ar-condicionado com um acabamento realmente excelente, com também aqui 2 USB do tipo C. Esse plástico aqui também muito bom. Aqui é a bandeirinha da Suécia, legal, né? O tapete também é bem bonito, tem um acabamento bem interessante. Agora indo lá pro banco da frente, olha que legal também aqui, a maçaneta ela é prateada. Aqui a gente tem também tweeter da saída de som, inclusive saída de som que tem uma peculiaridade interessante, ela não fica na porta. Isso porque aqui na porta a gente tem um espaço gigante para colocar o que você quiser, inclusive eu gosto porque cabe essas garrafas grandonas, são as garrafas que eu mais gosto, é bom para controlar o quanto você bebe por dia. O som ele fica embutido aqui na saída de ar-condicionado. Aqui a gente tem tweeters e também um canal central. Acabamento, eu não preciso nem falar, né? Aqui o volante também tem um ótimo couro, porque não é couro de verdade, né? Aqui tudo macio, toda essa parte aqui macia também. Aqui macio, aqui a coluna também tem tecido, é realmente excelente. Os botões aqui também, os 4 vidros claros todos um toque, aqui para você mexer no retrovisor, trava, destrava do carro.
a gente tem duas memórias de banco. Aqui tem esse detalhe bem interessante e que você fala, é muito sem graça, né? É só preto, é plástico, mas ele é retroiluminado. Então de noite isso aqui fica branco, bem bonito mesmo. Aqui a gente tem um dos tweeters do sistema de som Harman Kardon, inclusive isso aqui, ó, é um alumínio, bem interessante. Aqui a gente tem faróis automáticos, claro, e também limpadores automáticos. Aqui os controles, né, do sistema de cruzeiro do carro, aqui do ACC e aqui do multimídia, também do volume e ali do painel. Uma coisa interessante do C40 é que para você ligar ele, basta você entrar no carro, pisar ele no freio e colocar aqui em D. Pronto, o carro está ligado. Não tem botão e também aqui não tem freio de estacionamento. Bem interessante, né? Volante, claro, ajusta em altura e profundidade. Ali o cluster, ele é totalmente digital e a gente é integrado com o Google. Então a gente tem o mapa diretamente ali. Bem legal, né? Uma coisa não tão interessante que a gente tem aqui autonomia, quer dizer, não autonomia, a gente tem só a porcentagem da bateria, mas a gente não tem autonomia. Se a gente quiser ver autonomia, tem que vir aqui na central multimídia e ver aqui embaixo. Central multimídia que também serve para você mexer no ar-condicionado, né? Aqui é praticamente tudo igual o XC40, você já viu aqui no canal provavelmente. Então a gente tem aqui os ajustes, é bem fácil de mexer, bem intuitivo, né? Dos carros que tem aqui na tela eu acho o melhor, porém, claro, eu ainda acho que seria melhor no botãozinho ali ao invés da tela. Mas aqui eu acho que é o mais fácil de se acostumar de longe. Aqui tem o Google Maps, interessante que a gente consegue colocar um ponto e saber quanto a gente vai chegar de bateria lá. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira ir para o Guarujá, daqui de São Bernardo, Praia Enseada. Ele mostra para mim que eu vou chegar com 33% na chegada e que no caso não daria para ir e voltar. Mostra também o valor de pedágio, tudo. E claro, você colocando a rota aqui, ele vai aparecer aqui no painel para você. Então não tem como errar, não tem como tirar atenção toda hora olhando para frente. Aí você fala, ó, se você for mexer no ar-condicionado, você vai perder a saída do pedágio. Não vai, porque se você mexer aqui, você continua tendo a informação ali. Então, por isso que eu falo que esse aqui é um dos mais inteligentes que tem em relação às pessoas que não gostam de ar-condicionado aqui na tela. Esse é o que melhor funciona. Aqui também as saídinhas de ar-condicionado realmente excelentes. Qualidade, como você mexe, tudo aqui para abrir e fechar também é bem legal. Aqui a gente tem, né, várias funções, né? Primeiro, Apple CarPlay. A gente também tem aqui, né, um assistente de autonomia. A gente consegue otimizar, né, o quanto a gente vai conseguir andar com o carro ainda. Tá dando um reflexo porque, né, o dia tá bem claro, mas dá para vocês enxergarem bem aí. Nas configurações a gente tem configurações referentes à condução do carro. Então a gente tem modo off-road, o carro ele tem assistente de declive, bem legal, assistência de direção. Então aqui todas as assistências também do Lane Keep Aid. Então a gente tem, claro, a condução semi-autônoma, né? Ele mantém você na faixa, ele freia sozinho, ele tem um ACC, ele acelera sozinho também, é bem interessante. O One Pedal Drive, que nada mais é do que você só usar o acelerador para poder dirigir o carro. Quando você solta do acelerador, ele freia, quanto você mais pisa, claro, o carro anda, então você praticamente não usa o freio. Sensação ao volante, nada mais é do que deixar o volante mais firme, então em altas velocidades, quando você quiser ter uma condução um pouco mais esportiva, é muito bom. Aqui com configurações de recarga, configurações de som, que dispensa comentários, é Harman Kardon, é muito bom. E aqui algumas coisas interessantes, como por exemplo, apoio de cabeça. Você consegue dobrar ali o apoio de cabeça para ter um espaço melhor, uma visão melhor, quer dizer, né, ali do vidro traseiro. Por quê? Aqui, como vocês podem ver, é bem pequeno, né? A gente não tem muita visão traseira, claro, por causa do caimento coupé. Inclusive aqui, ó, que bonito, sem borda e também fotocrômico, claro. Então isso ajuda bastante. Aqui tem mais algumas configurações de luzes, display, enfim, bem completo. E aqui, claro, integrado ao sistema Google do carro também com internet própria, bem interessante. Aqui embaixo os controles do rádio, né? Então volume, passa, música, e aqui os desembaçadores e seta barra mais seta. E aqui a gente tem o pisca-alerta. Aqui duas saídas USB do tipo C. A gente tem essa tomadinha 12 volts, carregador por indução. Inclusive esse tapetinho aqui, ó, você consegue tirar. É bom que dá para
limpar ele depois, caso, né, caia um farelo de comida, alguma coisa assim numa viagem. A gente tem aqui também, vou tirar minha chave daqui, a gente tem esses dois porta-copos, que tem também uma borracha ali embaixo, tem, né, essas partes aqui para você fixar melhor o copo. Aqui a manoplinha que, né, já foi melhor, isso aqui já foi de cristal, já foi de couro e agora é uma borracha, né? Ele é emborrachado, parece plástico, mas na verdade ele é borracha. E aqui ó, tem o espaço no meio. Ainda assim é bonitinho, mas, né, já teve um acabamento melhor. Eles estão fazendo umas economias um pouco bobas. Aqui o P para você parar o carro e também desligar ele, já que a gente não tem botão para ligar e desligar. Aqui tudo Black Piano. Tem um espacinho aqui que você pode colocar o celular de pé, uma moedinha, alguma coisa menor. E aqui a gente tem um item bem interessante dos Volvos, que é um lixinho. Então a gente tem um lixinho que, abrindo aqui, a gente pode depois tirar, né, para poder limpar, jogar fora, ou se você não quiser simplesmente utilizar ele. Mas é muito inteligente esse lixinho, em viagem ajuda bastante. E aqui um grande espaço, né, tudo revestido ali também. Dá para colocar uma balinha, um álcool gel. Aqui também um material que, claro, imita couro, não é couro de verdade, é todo material ecológico e que é macio ao toque. E ele não corre para frente e para trás. Outra coisa interessante que a gente tem também aqui, o ajuste aqui, extensor da perna, né? Os ajustes também são totalmente elétricos para o passageiro, não só para o motorista, mas claro que para o motorista também é. A gente tem memória aqui. E aqui também fica aceso. Esse detalhe aqui é muito bonito. Ele fica aceso de noite. Então é realmente bem premium assim o acabamento do carro. E também o visual, né? Aqui bem simples, inclusive tem umas flanelinhas aqui que eu estava limpando o carro. E ele tem revestimento, ele cai suavemente, é bem interessante. Aqui em cima a gente tem também espelhinho, claro que com iluminação em LED. Toda a iluminação do carro é em LED, inclusive a iluminação aqui ó, é touch, né? Então basta você encostar. Aqui parece que eu estou mostrando do meio para vocês, né? E aí, agora não quer, aí ó. Bem legal, né? Então a gente tem o botão do Volvo On Call, né, que é o serviço de concierge da Volvo, e aqui o botão SOS, caso você tenha algum acidente, alguma coisa do tipo. Aqui fica todo o sistema de direção semi-autônoma, né, as câmeras, os radares, inclusive ele mostra você ali o limite de velocidade da via, bem interessante. E aqui também, claro, a gente tem aqui o porta-documentos e o espelhinho com iluminação. Bem legal. O acabamento do teto também é bom, ele é um preto acinzentado. E uma das coisas bem peculiares é que o teto solar não tem nenhuma redinha. Simplesmente você não consegue fechar ele. Mas ele tem uma proteção que não deixa passar calor para cá. Então vocês estão vendo, tá aquele sol ali. E aqui dentro, para mim, tá bem tranquilo. Ele não deixa passar calor pelo vidro de cima. Os outros, sim, é claro. Mas o de cima não. E é isso aí. Bem legal, né? Acabamento muito bom, é um carro bem bonito, bem tecnológico, bem completo. Só que eu acho que poderia ter talvez um auto-hold aqui seria bem interessante, mas no geral é um carro muito legal. A gente tem também aqui a câmera 360, que eu não mostrei ainda, ó. Então a gente consegue ver aqui a frente do carro, consegue ver a traseira. A qualquer momento é só apertar aqui esse botãozinho, mas é claro também quando você colocar na ré isso vai aparecer. Que é bom para você não ralar a roda, então você consegue ver a roda ali, ó, certinho. Consegue ver também dos dois lados do carro ou de cima, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, onde eu tô, marca certinho aqui no chão. Bem legal, né? É um baita de um carro. Agora, bora lá dar um rolê pra gente falar um pouquinho melhor na prática qual é que é do Volvo C40. É isso aí, galera. Bora lá daquele rolezinho a bordo do Volvo C40. Primeiro Volvo 100% elétrico, né? Já lançado originalmente 100% elétrico, né? A gente nunca teve uma versão a combustão desse carro aqui e também nunca vai ter, é claro. Esse foi o Volvo mais caro que eu já testei, o mais novo também, afinal esse foi o último lançamento da Volvo, né? Eu não andei no XC90 nem no 60, só nos 240, né, no 40 híbrido, 40 elétrico, e agora nesse aqui que é basicamente um XC40 elétrico, só que coupé. Ele tem algumas pequenas diferenças e algumas ligeiramente perceptíveis, que uma pessoa normal, assim, vamos dizer, não vai reparar, mas eu que reparo bastante, consegui sentir, que é em relação ao que falam sobre a aerodinâmica desse carro. Então, por exemplo, basta você chegar a uma velocidade X,
Lógico, tem vários fatores, como temperatura, o vento que tá, mas no geral, basta você chegar a uma velocidade com um XC40, soltar do acelerador, e esse aqui, o C40, chegar nessa mesma velocidade e soltar do acelerador, você percebe sim que esse carro ele flui um pouquinho melhor. Não é uma diferença gritante, mas você vê que ele é um pouco mais fluido, né? As rodas, nesse caso aqui, ela tem o aro um pouco mais, não o aro do pneu, mas do desenho mesmo, um pouco mais grossas, e isso também ajuda bastante na aerodinâmica do carro. Então, aerodinamicamente, esse carro aqui é sim superior, por mais que no dia a dia você praticamente não vá perceber isso. Mas também em relação ao desempenho, a diferença é quase que imperceptível. O desempenho dos dois é realmente excelente, eu diria até desnecessário, porque você praticamente nunca vai usar mesmo a potência do carro. Lógico, se você quiser brincar e sair correndo com o carro é uma coisa, mas digo no normal, assim, no uso normal, é um desempenho ignorante de bom, é ótimo. Então assim, a gente tem um SUV familiar que faz um 0 a 100 um pouquinho mais de 4 segundos e meio, né, 4.7, que tem um bom espaço de porta-malas, que tem um espaço ali embaixo onde seria o capô, né, onde é o capô, quer dizer, onde seria o motor num carro tradicional. Tem um bom espaço interno. 5 pessoas ficam um pouquinho desconfortável por causa do turno central, mas 4 pessoas ficam extremamente confortáveis. É um carro que tem uma boa autonomia, tem um bom som, né, um bom sistema de entretenimento e de multimídia aqui. É muito confortável e seguro. Ou seja, resumindo tudo que eu quero dizer, tudo que eu disse até agora, é disparado o melhor SUV coupé compacto que seja de uma marca premium, que seja um carro mais de luxo. É assim, sem dúvidas, é o melhor custo-benefício. Claro que a gente tem carros superiores, assim, que também custam o dobro, e outras marcas, enfim. Mas tudo que esse carro oferece, a tecnologia que esse carro oferece, de direção autônoma, em relação à parte elétrica do carro, né, em relação ao desempenho e tudo mais, e você ainda tem uma boa autonomia e um tempo de recarga bom, isso tudo juntando assim numa conta faz com que esse carro tenha um bom custo-benefício. Ele custa hoje 420 mil reais, não é barato de forma alguma, não é isso que eu quero dizer, mas dentre os concorrentes e pela proposta do carro, ele tem um preço bem interessante, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, um dos principais concorrentes, não no caso desse aqui que é coupé, mas da linha XC40, C40 no geral, o Porsche Macan. A gente tem preços bem parecidos, né, de ambos. Hoje a Volvo ela tem a oferta da versão P6 do XC40, que é a versão de entrada, que ainda assim tem 230 e poucos cavalos, tem um ótimo desempenho, faz assim em 7 segundos, é um carro que anda bem, quando eu falar que não anda bem, e custa 309 mil reais, bem mais barato do que alguns outros carros premiums por aí, e mais barato ali do que praticamente todas as versões do Porsche Macan. Então isso também é mais barato ainda que o Compass híbrido. Então assim, tem sim um bom custo-benefício a linha no geral, né? A gente tem outros concorrentes, outras brigas, vamos dizer assim, como o Q5 híbrido agora com o XC60, mas aí deixa pra falar disso quando eu gravar o XC60. Mas falando sobre a ofensiva de carros elétricos dela aqui no Brasil, eu diria que tem um bom preço, né? Até pouco tempo atrás a gente ainda tinha carros bem inferiores, por um preço não muito menor do que este aqui. Então isso com certeza é um fator que influencia bastante. É um carro que divide gostos, né? Eu acho lindo, muitas pessoas acham lindo também, mas muitas pessoas acharam meio, né, mais ou menos assim, o design. Mas é porque chama atenção, né? É diferente. Porque é diferente, no começo causa um pouco de estranheza. Eu desde o começo gostei bastante do carro, mas eu já tenho amigos meus também que relataram que assim que viu as fotos, na época do lançamento, não gostou, achou o carro feio, mas depois achou bonito, depois gostou. Então, aí foi uma questão de gosto, né? Mas não dá pra negar que esse carro ele é diferenciado, ele chama atenção, chama bastante atenção, né? Nesses 7 dias que eu andei com o carro, praticamente por onde eu passei chamou atenção. Também não sei se é porque, né, eu
sou bem novo dirigindo, talvez pra quem olha dentro do carro e veja o motorista, isso chama mais atenção ainda, porque deve entender nada, vai falar, ué, o que esse moleque novão aí tá andando de carrão, né? Enfim, ninguém sabe, né, na verdade, qual que é o real propósito disso tudo. Mas chama bastante atenção. E essa cor também, Sage Green, é uma cor bem bonita, né? Uma cor que chama bastante atenção também. É bem difícil você ver verde em carro, e quando vê esse verde mais levinho assim, mais suave, eu gosto bastante. É desse do azul, né? O azul também me chama bastante atenção. Eu, se eu fosse comprar um desses, eu ficaria bem em dúvida entre o verde e o azul. Mas a real é que esse carro aqui pra mim fica bom em qualquer cor. Até prata, que eu não gosto, eu acho que fica legal. Mas é inegável como esse carro é bom, ele é tecnológico e ele anda bem. Caramba, isso aí pra mim é sensacional. Ele tem como se fosse um launch control mais ou menos ali, né? Se segura o carro no freio e acelera um segundinho ali, ele dá já uma start assim, a hora que você solta do freio, é uma patada tão grande, vocês não tem muita ideia. Pra vocês que já andaram em carros esportivos ou carros rápidos, né, vocês vão ter a noção de como é, um pouco. Porque esse carro, como ele é elétrico, ele tem quase 70 kg de torque instantâneos. E se você está na mobilidade, você só acelera, ele não é exatamente instantâneo, ele joga toda a força, mesmo que você dá ali uns 70 por hora mais ou menos. Ali dá um boom assim que você dispara. Agora, quando você está parado e você faz isso que eu falei, ele dá uma patada maior ainda, assim, é um coice que ele te dá, é um absurdo. Então, eu imagino que a maioria das pessoas que estejam me assistindo não tem noção do coice que é. E por isso eu sugiro fortemente mesmo que vocês vão a uma loja Volvo, faça um test drive. Faça. O cara que for te levar para fazer o test drive na Volvo, ele com certeza vai falar para você dar uma acelerada, ele vai te levar talvez em alguma rua que dê para você sentir um pouco mais do desempenho do carro, porque esse é o pão que a Volvo vende em relação a esse carro, né? É o desempenho, é o diferencial. Por mais que seja uma coisa que nem eu falei, você nem precisa de tanto desempenho assim, é legal, né? Óbvio que é melhor você ter mais desempenho sobrado do que ter pouco e faltar, né? Nesse caso que sobra muito. Então com certeza o cara vai te levar para dar uma pisada, você vai sentir, você vai ver o que eu tô falando. Porque no vídeo não passa muito essa impressão, né? Eu assisto também os vídeos dos meus outros colegas, tudo. Eu vejo os vídeos de 0 a 100, né? No meu próprio POV, eu gravo o 0 a 100, eu às vezes reassisto o próprio vídeo que eu gravei. E a noção que você tem quando tá dirigindo e quando está assistindo é completamente diferente. Até parece que a gente está exagerando, puxando o saco do carro, porque você olha ali os numerinhos subindo, mas você não tem aquela força G te puxando. Então realmente parece um pouco puxa-saco, mas não é. Não é. Então assim, eu acho que esse carro tem praticamente tudo que um carro poderia ter. Eu sinto falta de um auto-hold para um carro desse padrão aqui. Acho que um auto-hold seria muito legal. Talvez massageador de banco seria legal. Ah, Bruno, mas não é um item que quase ninguém usa. Tudo bem, mas de certa forma é um carro mais luxuoso, de quase $500 mil, né? Poderia ter. Hoje a gente tem o Peugeot 3008, por exemplo, que tem, né? E aquecimento de banco. Se eu não me engano, o XC40 ele tinha, agora eu não lembro. Eu lembro de ter fuçado alguma coisa aqui, ter achado alguma coisa do tipo, mas não me lembro. Esse aqui eu fucei tudo aqui e não achei. Então fica aqui minhas 3 críticas: massageador, aquecedor de banco e auto-hold. Tirando isso, baita carro, vai sem dó. Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, não esqueçam de se inscrever e deixo vocês por aqui. Até a próxima, tchau, tchau.